Olá pessoal, sou o professor Alcides Scaglia, aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas, da Unicamp, coordenador do LEP, Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte. Estamos aqui, Hudson, para a gente conversar um pouco sobre Copa do Mundo, já que o evento chegou, né, Hudson? Exato, eu sou o Hudson, sou aluno de mestrado do Alcides ali no LEP. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre algumas expectativas que a gente tem para essa Copa do Mundo, coisas que a gente já tem estudado aqui, coisas que têm sido um pouco faladas aí fora até do ambiente acadêmico, como por exemplo essa ideia do espírito da Copa do Mundo, né? O que você tem achado mais ou menos disso? Veja, talvez isso seja um fenômeno interessante, inédito para quem acompanha o futebol brasileiro desde há muito tempo, né? É a primeira Copa do Mundo em que o brasileiro não necessariamente está com o espírito de Copa do Mundo, né? Isso, por um lado, eu acho positivo, porque sempre na história também o futebol teve ligado a uma perspectiva de alienação, de gerar um fanismo nas pessoas, que encobria uma série de problemas pelo qual o Brasil passava, né? E hoje os problemas acho que são tão grandes que o futebol não tem esse poder, não tem essa possibilidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que isso gera a possibilidade de a gente pensar a Copa do Mundo e o futebol desvinculando esse aspecto político e do futebol e gerando a possibilidade de que as pessoas percebam que futebol não aliena as pessoas, né? E sim as pessoas querem usar o futebol para que elas possam alienar as pessoas. Exato, e é engraçado perceber isso num momento político muito grave, como é o nosso, e no momento em que o Brasil chega na Copa do Mundo com condições muito interessantes, inclusive de ser campeão, né? A gente comentava aqui agora há pouco, antes de gravar o vídeo, me parece que a gente tem um grupo aí de 4 seleções que são bastante interessantes do ponto de vista de se pensar a conquista do título. São elas o Brasil, com certeza, a Alemanha, a Espanha e a França. E aí, quais são as diferenças? A gente tem uma seleção brasileira, para quem assistiu no fim de semana o jogo da Áustria, que teve um desempenho muito acima da média. Me parece que o Tite conseguiu encontrar um equilíbrio muito interessante, inclusive com algumas mudanças muito pontuais, né? Por exemplo, o Coutinho como titular no fim de semana, um pouquinho mais recuado. O Brasil tem um lado esquerdo muito forte, Marcelo, Coutinho e Neymar. A França, uma das outras candidatas, com uma geração um pouquinho mais jovem. Então você tem alguns jogadores do tipo o Benjamin Pavard, zagueiro, que é muito novo, mas já aparece muito bem, talvez até com alguns minutos aí na Copa do Mundo. O próprio Tolisso é um jogador muito jovem que vai crescendo. Jogadores jovens não faltam para a França, embora o principal deles talvez seja o Griezmann, já um pouquinho mais velho. A Alemanha, com um jogo, me parece, muito concentrado no Toni Kroos, que está longe de ser ruim, mas o jogador que já está no processo de transição. Quem assistiu Brasil e Alemanha em 2014 talvez se lembre um pouquinho do Kroos, mesmo não acompanhando o futebol com muita profundidade. E a Espanha, que me parece a seleção candidata a jogar o melhor futebol da Copa do Mundo, um treinador muito competente, que é o Lopetegui, que inclusive assinou hoje, no dia que a gente grava esse vídeo, com o Real Madrid, e que me parece ter implementado um modelo de jogo que é muito favorável para os jogadores que a Espanha forma. A Espanha tem um processo de formação que é muito positivo e que traz alguns jogadores do tipo Iniesta, do tipo Busquets, e principalmente um dos candidatíssimos, na minha modesta opinião, a ser um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, que é o Isco, que na seleção da Espanha é completamente diferente daquilo que ele é no Real Madrid. Antes que perguntem pra gente, que a gente não falou, me parece que... Eu ia fazer essa pergunta para você agora, Hudson, já que você está nesse momento de previsão, você arriscaria dizer que o Brasil não corre o risco algum de tomar um 7-1 novamente? Então isso foi ensaiado, inclusive, que ele quer que eu quebre a cara, né? Que eu diga que o Brasil não corre risco de tomar 7-1. Gente, veja bem, é um processo muito diferente do que aconteceu em 2014. E é uma seleção que a gente percebe nitidamente é muito forte. E veja bem como é que isso acontece em razão de um bom processo de treino e de um treinador que tem uma formação bastante diferente. E eu acho que nesse sentido, respondendo a pergunta do Alcides, não existe esse risco, me cobrem depois, caso o Brasil perca por 7-1, mas não acho que isso vai acontecer. Pelo contrário, acho que o Brasil é candidatíssimo ao título junto da Espanha. Mas veja bem como é que isso reflete a possibilidade que nós temos de formar treinadores de uma outra maneira, né? A gente conversava aqui antes de gravar o vídeo sobre como há treinadores, só tem um treinador brasileiro na Copa do Mundo, que é o Tite, e tem treinadores dos países vizinhos que estão na Copa do Mundo, né, para além das próprias seleções. O Sampaoli na Argentina, muito bem, mas o Peckerman, argentino, é treinador da Colômbia, o Juan Antonio Pizzi, chileno, é treinador da Arábia Saudita. No nível de clubes existem vários treinadores sul-americanos, nós não temos brasileiros lá, e me parece que o trabalho que a gente faz no laboratório, para além de formar treinadores, ele é muito interessante nesse sentido de questionar a formação que está sendo feita, né? Sem dúvida, eu acho que essa é uma deixa importante, porque concordo com o Hudson em relação
ao 7-1 é uma brincadeira. Eu acho que o Brasil já superou esse jogo, esse resultado, mas talvez não superou ainda a perspectiva da formação de treinadores, né? Esse é a nossa dificuldade, o nosso grande desafio no laboratório, é conseguir gerar a possibilidade de pelo menos iniciar um processo de formação de treinadores. Há uma necessidade dos cursos de ciência do esporte, da própria área da educação física, gerar ou assumir a possibilidade de ser formador ou gerar a formação inicial desses treinadores. Obviamente não vai ser na universidade que nós formaremos treinadores para atuar no alto rendimento, mas o início do processo de formação de treinadores precisa ser assumido pelos cursos de educação física, precisam ser assumidos pelos cursos de ciência do esporte. O Hudson estuda muito futebol contemporâneo, o Hudson tem uma boa visão e uma boa perspectiva do que esses treinadores da atualidade têm demonstrado e têm construído aí em suas equipes, mostrando um futebol diferenciado, gerando a possibilidade do Hudson arriscar um campeão para esse ano, Hudson. Que é mais uma pegadinha que foi colocada no vídeo, só que antes de arriscar o campeão, uma coisa só que eu acho importante. A gente percebe muito no discurso desses treinadores, eu cito até um exemplo que não está na Copa do Mundo, mas um treinador que faz muito sucesso em nível de clubes, o Maurício Pochettino, do Tottenham, que é um dos que batem, é um ótimo exemplo, é um dos que batem na tecla da importância das relações humanas dentro desse processo. Às vezes a gente se preocupa muito com a aquisição de conhecimentos, com a questão de ter apenas conhecimentos relativos ao jogo, mas vocês vão concordar comigo que o treinador precisa se preocupar com coisas que vão para muito além disso, e vários desses treinadores já trazem essa dinâmica há algum tempo. Tendo tudo isso em conta e sabendo que o nosso tempo está se encerrando, como a Cris mostrou aqui atrás agora, eu arrisco a Espanha como a principal candidata por uma razão muito simples. Me parece que Espanha e Brasil estão em níveis muito parecidos, mas a Espanha tem jogadores que estão mais acostumados com este nível de competição, não com altíssimo nível, mas são campeões de Copa do Mundo que tem naquele grupo. Eu cito aqui o Piqué, o Sérgio Ramos, o Busquets, o Iniesta, e o Brasil ainda não tem. Me parece que vai ser um campeonato decidido muito logicamente nesse nível, em detalhes, e eu acho que isso pode pesar a favor deles em algum momento. Você não vai votar na Espanha, né? Você vai dar uma... Na verdade, eu não vou arriscar nenhum time, nenhuma seleção, porque eu não estou tão por dentro de todos os detalhes como você a esse respeito. Sim. Né? Mas talvez o Brasil possa surpreender. Né? Eu acho que os últimos 3 amistosos mostraram que há uma possibilidade do Brasil. Não vai ser fácil, não chega como um favorito, mas eu acho que chega num nível de poder disputar com essas equipes. Mas concordo contigo, eu acho que as 4 seleções que você destacou o campeonato estará ali entre elas. É isso então? Isso mesmo. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. É isso.